você pode ver um único chakra com um acúmulo energético. As pessoas têm muito medo de perder energia, e se eu for vampirizado, né, a palavra que se usa popularmente, que todo mundo tem medo, ou uma drenagem energética. Vale a pena dizer às pessoas que nos estão ouvindo que o maior problema não é este, ou pelo menos não o mais comum. O problema mais comum que existe com relação às nossas energias é o acúmulo energético inadequado. O estancamento das energias em alguns pontos específicos, por processos específicos, que eu espero que nós tenhamos o tempo de falar sobre eles, que faz, portanto, com que as energias não estejam um funcionamento normal. É como um órgão que não está funcionando bem. Desequilíbrio, acaba desequilibrando. Ocorre um desequilíbrio Energético. Então, às vezes, você vai olhar e você vai ver dessa forma. Agora, por exemplo, com os olhos físicos, nós não vemos as coisas de uma maneira igual. Você, às vezes, vê uma determinada cor, e cada pessoa vai descrever aquela cor dentro de certas variações. Se você perguntar a ela de memória, olha, escolhe aqui a cor daquela parede que você viu, muito bonita em tal lugar. A hora que ela vai escolher, aquilo vai haver uma variação, ela tem dificuldade. Nós temos diferentes percepções da realidade. Muitas vezes, nós olhamos para o indivíduo, nós vemos a energia e vemos os chakras e percebemos matizes de cores que não existem aqui na nossa dimensão física. Como é que você vai descrever isso? Outras vezes nós vemos, por exemplo, quando eu tento às vezes explicar, sabe quando o ar está muito quente, você está dirigindo e você vê aquela ilusão de ótica como se houvesse um movimento ou como se houvesse água. Uma refração ali. Uma né? refração. Mais ou menos isso, mas ainda muito mais sutil. Às vezes percebe-se que há algo ali, mas não há nada. O seu olho está olhando diretamente, mas você vê como se fosse um outro elemento. Então, tudo isso é diferentes formas que os chakras podem ser percebidos. Eu considero que a coisa muito mais importante dentro dessa área de conhecimento não é ver os chakras. Isso ajuda, mas o mais importante é sentir. E é isso que eu queria te perguntar. O que as pessoas podem fazer, aquelas que falam assim, eu nunca tive percepção, nunca senti os meus chakras. Como elas podem, você que é professora de cursos de desenvolvimento bioenergético, o que elas podem fazer para melhorar a percepção desses órgãos mais sutis dos chakras? Em primeiro lugar, eu gostaria de apontar para alguns fatos muito naturais da vida que mostram que a maioria das pessoas já sentiram os seus chakras. Por exemplo, quantos de nós, algumas vezes, ao ter, por exemplo, uma ansiedade ou a iminência de uma notícia desagradável, sente, por exemplo, como se fosse um soco na boca do estômago? Pode ir a qualquer médico. Pode fazer qualquer exame. Às vezes chega a haver uma reação física, mas muito antes da reação física já houve uma sensação, já houve um processo emocional, mas não puramente emocional, é uma sensação direta real. Isto é uma reação do que nós chamamos de umbilical chakra, que está na região umbilical, onde nós manifestamos certos tipos de emoções, que são como emoções mais densas, mais animais. Então, por exemplo, como o medo, a ansiedade, a preocupação. Isso tem um impacto direto neste chakra. Tem um impacto direto. Agora, todo mundo sente? Não. Tem pessoas que são, que nós chamamos de casca grossa, quer dizer, não sente nada. E você pode falar e trazer uma notícia desagradável, falar qualquer coisa, a pessoa ela é sempre impenetrável. Esta pessoa, aparentemente, se põe mais forte. Mas, na realidade, é que ela tem uma percepção limitada. Falta a ela como se fossem alguns sensores ou sentidos, vamos colocar assim, que não a deixa perceber o processo das energias que está à volta dela. Então, há um bloqueio. É como se este invólucro energético formado pelos chakras estivesse cristalizado. Então, isso, embora dê essa aparente estabilidade, impede o desenvolvimento do indivíduo porque ele deixa de perceber a sua emoção tal como está gerando um processo nele, deixa de perceber o ambiente à sua volta ou ao outro indivíduo. Então, isso é uma coisa. Outro elemento para as pessoas pensarem. No mundo todo, qualquer parte, quando há uma referência à emoção, existe imediatamente uma conexão com o coração. Então, pois, o símbolo mais universal é o coração. Então, eu amo o Brasil, né? Então, os coloca o coraçãozinho, Brasil. E assim por diante. Mas isso não é aqui na nossa cultura, é todo mundo. Quando o indivíduo vai falar de uma emoção que ele teve, ele diz, senti tal coisa. Imediatamente traz a mão ao peito. Não é exatamente o coração, ao peito, mas a pessoa sente como se estivesse aqui. Então eu pergunto, por que é que não tem uma determinada cultura que diga,
Eu senti um amor no meu fígado. Uma coisa impressionante. Por que não? Eu senti uma emoção, né? Uma emoção aqui, olha. Por quê? Aonde é que está isso? Por que é que a pessoa vai sentir aqui? Porque aqui existe um órgão sutil, energético, que está no nosso corpo energético, que é um chakra ligado, na realidade, à respiração, ao pulmão. Só que, evidentemente, o coração e o pulmão têm um funcionamento extremamente interligado. Afinal de contas, vai levar oxigênio pelo corpo e toda essa limpeza da realidade física, né, das nossas células, a manutenção das nossas células, que é feita pela corrente sanguínea, pelo funcionamento do coração, mas que está associado aí aos pulmões. Portanto, este chakra aqui é o chakra da emoção. Quem foi que já ficou apaixonado ou preocupado e tem que dar um suspiro? Nem percebeu, quando viu já suspirou. Outras pessoas têm bloqueios muito intensos nas energias nessa região, ela suspira o tempo todo. Às vezes ela sente como se fosse uma falta de ar, há uma pressão. Muitos vão ao médico, vê se eu tenho alguma coisa. Vai fazer o exame, não tem absolutamente nada, mas ela está o tempo todo sentindo aquela angústia, algo que lhe falta. Você já sentiu isso? Parabéns, você já sentiu o seu chakra.